Olá pessoas, tudo bom? Aqui é a Sora e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do universo de Duna. Bom, se você não conhece Duna, definitivamente o melhor ponto de partida é este livro aqui, que é o original do Frank Herbert de 1965. Essa é uma edição da Aleph que está excelente, ela é realmente muito boa. Mas se você, antes de se aventurar pelo planeta deserto de Arrakis, quer saber um pouco do que se trata esse universo, eu vou apresentar para vocês um pouco dele nesse vídeo aqui. E para isso, nada melhor do que conhecer um pouco do seu passado, que se passa em um futuro alternativo, mas envolve eventos que se passam cerca de 10 mil anos antes desse livro que eu mostrei para vocês. No universo de Duna, nós temos a humanidade com uma tecnologia muito mais desenvolvida e vivendo já em civilizações interestelares. E os humanos conseguem criar máquinas inteligentes tão avançadas que essas máquinas começam a ficar sencientes e fundam também as suas próprias civilizações. Só que a partir do momento que as máquinas atingem esse nível tão alto de autonomia, os seres humanos começam a meio que repreender as máquinas e, é claro, elas revidam, o que dá origem a uma grande guerra. Os humanos meio que vencem essa guerra e desde então as máquinas pensantes passam a ser banidas da tecnologia humana. Só que nós, sem computadores inteligentes, entramos em um caos total, a sociedade chega perto de ruir. Até que é descoberta uma substância chamada melange, também conhecida como especiaria, que quando unida com a tecnologia de viagem interestelar desenvolvida pela Guilda Espacial, que foi o que permitiu que os humanos passassem a viver em outros planetas, permitia viajar rapidamente entre planetas que ficavam a milhões de anos-luz um dos outros. E assim, essa especiaria, além de ter essa propriedade de permitir uma viagem espacial muito mais rápida, ela é uma substância bastante poderosa e isso faz com que ela se torne a coisa mais preciosa em todo o universo. E os usuários dessa especiaria acabam desenvolvendo uma característica bastante marcante, que são os olhos azul sobre azul. No universo de Duna nós vemos bastante pessoas que têm essa característica. Porque assim, diferente de outras histórias de ficção científica que envolvem diversos planetas, incluindo o próprio Star Wars, que também é uma ópera espacial igual Duna, os seres que têm habilidades diferentes, na verdade, não são alienígenas, são seres humanos que fazem parte de diferentes sociedades e têm algumas habilidades que foram cultivadas de forma consciente. Um grande exemplo disso são os mentats, que têm as suas mentes treinadas para funcionar como computadores, justamente para suprir essa falta de máquinas pensantes, já que era proibido você criar uma máquina que tivesse qualquer tipo de inteligência artificial. Os seres humanos tiveram que passar a exercer essa função. E a partir daí, a humanidade então passa a ficar dividida em diversos planetas e o comando disso tudo passa a ser dividido entre o Imperador Padishah, a Guilda Espacial, que é quem fica responsável pelas viagens interestelares, e um grupo de casas nobres chamada de Landsraad. E uma dessas casas nobres é justamente a Casa Atreides, casa a qual pertence o Paul Atreides, que é o protagonista dessa história. E o planeta deserto de Arrakis, que também é chamado de Duna, é a única fonte dessa poderosa especiaria no universo. Isso faz do planeta um lugar muito cobiçado entre essas casas. Mesmo ele tendo um ambiente totalmente hostil, um clima muito seco e um deserto que é habitado por vermes de areia gigantes, que são um perigo constante na hora de minerar essa especiaria. E é nesse planeta que começam a surgir também rumores de um Messias que viria para livrar a humanidade de toda a ignorância e opressão. E no livro original de Duna nós vemos justamente algumas casas e facções envolvidas em uma briga por poder. É uma coisa assim meio Game of Thrones espacial. A principal delas é a Casa Atreides, que é liderada pelo Duque Leto Atreides, que é um dos poucos líderes benevolentes existentes nesse universo. Os outros, por sua vez, são bastante conhecidos por pensarem em poder e dinheiro acima de tudo. E o livro original começa justamente quando a Casa Atreides recebe do Imperador Padishah o controle do planeta Arrakis, o que acaba causando um atrito ali com os Harkonnen, que além de serem os que tinham o controle desse planeta anteriormente,
também são inimigos de longa data dos Atreides. E aí nós vemos o Duque Leto sofrendo para proteger a sua família, tem até traidores infiltrados ali, e o Paul Atreides acaba descobrindo que aquele planeta deserto tinha planos muito maiores para ele. Por sua vez, os Harkonnen, que são os vilões dessa história, são alguns dos membros mais ricos do Landsraad e são liderados pelo Barão Vladimir Harkonnen, que, diferente do Duque Leto, é um cara totalmente cruel. E no decorrer da história nós vemos que o Barão quer muito mais do que só retomar o controle do planeta Arrakis. Na verdade, o principal objetivo dele é aproveitar essa oportunidade de ter a família Atreides no planeta deserto, que é um lugar desconhecido para eles, para atacar e matar o seu principal rival, que é o Duque Leto Atreides. E uma das principais aliadas do Paul nessa história é, obviamente, a mãe dele, que é a Lady Jessica, e ela é uma Bene Gesserit. As Bene Gesserit são uma ordem composta por mulheres que, além de ter habilidades que aproveitam ao máximo o seu potencial físico e mental, também são uma das maiores forças políticas da galáxia. Elas são lideradas pela Reverenda Madre Gaius Helen Mohiam, que, através da reprodução seletiva, está tentando trazer um ser poderoso, que é conhecido como Kwisatz Haderach. Ele é um encurtador do caminho, um homem que teria os poderes das Bene Gesserit e iria além das suas limitações. E a Reverenda Madre envia a Lady Jessica para ser concubina do Duque Leto e gerar uma filha, porque sim, elas podem controlar a sua fertilidade e também o gênero da criança que vai nascer. Essa filha se casaria com o herdeiro dos Harkonnen, que é um homem, e isso selaria a união entre as duas casas e daria origem ao Kwisatz Haderach. Só que o Duque tinha muita vontade de ter um filho homem, e a Jéssica, apaixonada por ele, acaba fazendo a vontade dele e nasce o Paul Atreides. Então, no livro de 1965, nós acompanhamos a ida da família Atreides para Arrakis e a descoberta do Paul sobre o seu verdadeiro destino. E é uma leitura fantástica que eu recomendo demais, mesmo tendo todas essas prequels. O melhor mesmo é você começar por esse aqui. Ele é um livro enorme, ó, tem detalhes pra caramba. No início você pode ficar meio perdido, porque ele já joga alguns termos ali, você fica... Gun Jabbar, Kwisatz Haderach. Mas não se assuste, porque Duna é uma leitura bastante compensadora, ela é muito bem construída, então à medida em que você for lendo, você vai se sentindo mais familiarizado com esse universo. E agora, conhecendo aí mais do passado dele, é aí que você vai estar expert. A ideia do Frank Herbert era fazer uma série com 7 livros, só que infelizmente ele faleceu antes de terminar o último. Então, o filho dele, que é o Brian Herbert, junto com um escritor chamado Kevin J. Anderson, pegaram as anotações do Frank Herbert e não só terminaram essa história que foi iniciada pelo Frank Herbert, mas também deram continuidade ao universo de Duna, publicando diversos outros livros, incluindo as prequels que tem a história que eu contei aqui para vocês no início. Mas se você quiser conferir tudo que tem no universo de Duna, vai ter um link aí para um guia de leitura lá no nosso site. Eu vou deixar também um link com algumas curiosidades sobre a série para você que quiser saber mais sobre a história do primeiro livro de Duna. Bom, galera, então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aí para nos ajudar. Se inscreva no canal para acompanhar muito mais sobre ficção científica. E é isso, galera. Um abraço, valeu e até a próxima!